Livro texto, capítulo 14, Ensinando a favor da verdade, parte 4. A tua função na expiação. Quando aceitares a inculpabilidade de um irmão, nele verás a expiação, pois ao proclamá-la nele, fazes com que seja tua a verdade, e verás o que buscaste. Não verás o símbolo da inculpabilidade do teu irmão brilhando dentro dele enquanto ainda acreditares que não está lá. A sua inculpabilidade é a tua expiação. Dá isso a ele e verás a verdade do que reconheceste. No entanto, a verdade é oferecida para ser primeiro recebida, assim como Deus a deu primeiro a seu Filho. O primeiro no tempo nada significa, mas o primeiro na eternidade é Deus, o Pai, que é ao mesmo tempo o primeiro e único. Além do primeiro não há nenhum outro, pois não há ordem, nem segundo, nem terceiro, e nada não ser o primeiro. Tu, que percebes a primeira causa, criado por ele, como ele mesmo, parte dele, és mais do que apenas sem culpa. O estado de inculpabilidade é apenas uma condição na qual o que não está presente foi removido da mente desordenada que pensava que estivesse. Esse estado é somente esse. Tu tens que atingir com Deus ao teu lado, pois até que o faças, ainda pensarás que estás separado dele. Talvez possas sentir a sua presença ao teu lado, mas não podes ter o conhecimento de ser um com ele. Isso não pode ser ensinado. O aprendizado aplica-se apenas à condição que isso acontece por si mesmo. Quando tiveres deixado que tudo que obscurece a verdade em tua mente santíssima seja desfeito para ti, e portanto estiveres em graça diante do teu Pai, ele dá-se a ti como sempre fez. Dá-se é tudo o que ele conhece, e assim é todo o conhecimento, pois o que ele não conhece não pode ser, e portanto não pode ser dado. Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Pede ao contrário para aprenderes como perdoar e a restaurar o que sempre existiu em tua mente sem perdão. A expiação vem a ser real e visível para aqueles que a usam. Na Terra, essa é a única função, e tens que aprender que isso é tudo o que queres aprender. Vais te sentir culpado até que aprendas isso, pois em última instância, seja qual for a forma que tome, tua culpa surge do teu fracasso em cumprir a tua função na mente de Deus com toda a tua mente. É possível escapares dessa culpa falhando em cumprir a tua função aqui? Não precisas compreender a criação para fazeres o que tem que ser feito antes que esse conhecimento seja significativo para ti. Deus não rompe barreiras e nem as construiu. Quando tu as libera, elas se vão. Deus não falhará, nem nunca falhou em coisa alguma. Decide que Deus está certo e tu estás errado. A teu próprio respeito, ele te criou a partir de si mesmo, mas ainda dentro de si. Ele conhece o que tu és. Lembra-te de que não há segundo para ele. Não pode haver, portanto, ninguém que não tenha sua santidade, nem ninguém que não seja digno do seu amor perfeito. Não falhes em tua função de amar em lugar de ser em amor, feito de trevas e engano, pois é assim que as trevas e engano são desfeitos. Não fales para contigo mesmo, mas em vez disso oferece a Deus a ti mesmo e a ti mesmo seu Filho irrepreensível. Por essa pequena dádiva de apreciação pelo seu amor, o próprio Deus trocará a tua dádiva pela sua. Antes que tomes quaisquer decisões por conta própria, lembra-te de que decidiste contra a tua função no céu, então considera com cuidado se queres tomar decisões aqui. A tua função aqui é somente decidir-te contra decidir o que queres em reconhecimento de que tu não sabes. Como então podes decidir o que deverias fazer? Pois todas as decisões para aquele que fala por Deus e pela tua função conforme ele a conhece. Assim ele irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo, por não amar o Filho de Deus e por tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor. Desiste dessa tentativa frenética e insana que te rouba a alegria de viver com o teu Deus e Pai, e de despertar com contentamento por seu amor e santidade, que se une com a verdade em ti, fazendo com que sejas um com Ele. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões venham a ser tão fáceis e tão certas como respirar. Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse sendo carregado por um calmo atalho no verão. Só a tua própria volição parece fazer com que a decisão seja difícil.
Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer. Ele sabe, e ele vai te dizer e depois vai fazer por ti. Tu que estás cansado, acharás que isso é mais repousante do que o sono, pois podes lembrar contigo a tua culpa quando dormes, mas não podes trazê-la a isso. A não ser que seja sem culpa, não podes conhecer a Deus, cuja vontade é que tu o conheças. Por conseguinte, tens que ser sem culpa. Entretanto, se não aceitas as condições necessárias para conhecê-lo, tu o terás negado e não o terás reconhecido, embora ele esteja em tudo à tua volta. Ele não pode ser conhecido em seu filho, cuja inculpabilidade é a condição para conhecê-lo. Aceitar o seu filho como culpado é uma negação tão completa do Pai que o conhecimento é varrido do reconhecimento na própria mente, na qual o próprio Deus colocou. Se quiseres apenas escutar e aprender o quanto isso é impossível, não lhe concedas atributos que tu compreendes. Tu não o fizeste, qualquer coisa que compreendas não faz parte dele. A sua tarefa não é fazer realidade. Ela está aqui sem a tua participação em fazê-la, mas não sem ti. Tu que tens tentado jogar fora a ti mesmo e que valorizaste tão pouco a Deus, ouve-me falar por ele e por ti. Não podes compreender o quanto teu Pai te ama, pois não há nenhum paralelo na tua experiência do mundo que te ajude a compreender isso. Não há nada na terra que possa comparar a isso, e nada do que jamais sentiste a parte dele se parece com isso, nem de leve. Não pode sequer dar uma bênção em perfeita gentileza. Poderias conhecer aquele que nasce para sempre, que nada conhece exceto o dar? As crianças do céu vivem na luz da bênção do que seu Pai, porque têm o conhecimento de que são sem pecado. A expiação foi estabelecida como um meio de restaurar a inculpabilidade nas mentes que a têm negado e assim negaram o céu e a si próprias. A expiação ensina-te a verdadeira condição do Filho de Deus. Ela não te ensina o que tu és, nem o que é o teu Pai. O Espírito Santo, que se lembra disso por ti, meramente te ensina como remover os bloqueios que se encontram entre tu e o que tu conheces. A sua memória é tua. Se te lembras do que tens feito, não estás lembrando de nada. A lembrança da realidade está nele, portanto está em ti. Os que não têm culpa, os culpados, são totalmente incapazes de se compreenderem mutuamente. Cada um percebe o outro como a si próprio, fazendo com que ambos sejam incapazes de se comunicar, porque cada um vê o outro de um modo diferente do que vê a si mesmo. Deus só pode comunicar-se com o Espírito Santo na tua mente, porque só Ele compartilha o conhecimento do que tu és com Deus. E só o Espírito Santo pode responder a Deus por ti, pois somente Ele conhece o que Deus é. Tudo mais que colocaste dentro da tua mente não pode existir, pois o que não está em comunicação com a mente de Deus nunca foi. Comunicação com Deus é a vida. Nada que esteja fora dela existe de forma alguma. Fim da leitura de hoje. Livro de exercícios, lição 114. Para revisão pela manhã e à noite. Revisão da lição 97. Eu sou o Espírito. Eu sou filho de Deus. Nenhum corpo pode conter meu espírito, nem me impor uma limitação que Deus não criou. 98. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que pode ser minha função se não aceitar o verbo de Deus que me criou quanto ao que eu sou e serei para sempre? Para a hora, eu sou o Espírito. Para a meia hora, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Fim da leitura do exercício de hoje.